Certo. Estamos no ar. Então, bom dia a todas e todos para este fórum, primeiro fórum de métodos em filosofia brasileira, e começamos na segunda, dia 27, continuamos ontem, dia 28, e concluímos hoje, dia 29. Então, queremos agradecer todos os que participaram até hoje, né, desde os palestrantes na parte da manhã e todos os que fizeram suas apresentações nos grupos, nas mesas à tarde, né? E hoje, de modo especial, saudar o professor Eduardo Sterzi e também o professor Éder da Silveira, né, que irão fazer a sua participação esta manhã na conclusão deste primeiro fórum de métodos. Então, muito obrigado e boa apresentação e bom debate. Passo a palavra para ti, Marcos. Muito obrigado, professor, pelas apresentações iniciais, né? Então, com grande alegria que hoje nós recebemos aí o professor Eduardo Sterzi e o professor Éder da Silveira, né, para fazermos, como a gente estava falando, né, professora Gilberto, o grande finale do nosso primeiro fórum aí de métodos em filosofia brasileira, né? Então, vou fazer a parte das apresentações dos nossos convidados de hoje, né? Novamente agradeço o aceite do convite e a presença de vocês aqui, ainda que dessa vez seja virtual, mas não deixa de ser uma presença, né? Enfim, o professor Eduardo Sterzi, o nosso palestrante de hoje, ele possui graduação em jornalismo aqui pela URGS, Porto Alegre, né? Fez mestrado em teoria da literatura aqui na PUC, né? Na PUC do Rio Grande do Sul, e realizou o seu doutorado em teoria e história literária pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Também fez pesquisas de pós-doutorado na USP, Universidade de São Paulo, e na Universidade degli Studi di Roma La Sapienza, de Roma, enfim. Né? E desde 2012 o professor Eduardo trabalha na Unicamp como professor de teoria literária no Instituto de Estudos da Linguagem, né? E onde ele foi coordenador do programa do PPG de Teoria e História História Literária. Né? O professor Eduardo tem uma vasta lista de publicações, né? Entre elas eu destaco, eu queria mostrar aqui na câmera, mas acho que eu não vou conseguir, essa obra de 2022 chamada Saudades do Mundo, Notícias da Antropofagia, né? Publicado pela editora Todavia. Depois eu vou colocar o link aqui para quem não conhece ainda, tiver interesse em conhecer esse livro, de certa forma, foi esse livro que trouxe o professor Eduardo para cá também, né? Entre outras coisas, tá? E então, o comentador da fala do professor Eduardo será o Éder da Silveira, né? Que é doutor em História aqui pela URGS também, fez pós-doutorado, um deles, pelo menos, né? Que é mais de um, acho, né, Éder? Fez São pós-doutorado dois estágios, né? Dois estágios. Fez pós-doutorado, então, junto à USP, no departamento de História, né? Tem algumas publicações em livro, né? Eu não vou entrar em artigos, né? Que daí é muita coisa, né? Autor do A Cura da Raça, Eugenia e Higienismo no Pensamento Médico Sul-Rio-Grandense, né? Também escreveu Tupi or Not Tupi, Nação e Nacionalidade em José de Alencar e Oswaldo de Andrade, né? Publicado aqui pela Edpucers, e também Oswald Ponta de Lança e Outros Ensaios, pela editora Bestiário. E, por último, agora, eu acredito que seja o mais recente, né? Horas Brasileiras, Benjamin Perret, O Brasil, a América, que é sobre essa figura interessante, o Benjamin Perret, que é um surrealista que veio para o Brasil e teve alguns trabalhos de etnografia, fez toda uma série de coisas interessantes. Recomendo muito a leitura também, né? Atualmente, o professor Éder é professor na UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde ele se dedica ao ensino, à pesquisa, à extensão universitária, né? E
como pesquisadores, os interesses aqui acadêmicos estão ligados à história intelectual e à história da cultura. Então, o professor Éder é bastante multidisciplinar ou transdisciplinar, digamos assim, sua atuação, né? Então, passo a palavra ao professor Eduardo, pode ficar à vontade. Muito obrigado novamente. Bom, agradeço muito pela apresentação. Bom dia a todo mundo. Então, queria agradecer pela apresentação e também o convite, né, dos organizadores do fórum, especialmente ao Marcos Messerschmidt, também ao professor Agemir Bavaresco, esse convite para estar aqui com vocês hoje. Bom, como eu não sou filósofo ou historiador da filosofia, né, mas professor de teoria literária, eu posso dizer que eu estou aqui na minha posição favorita, né, que é a de intruso, que eu gosto sempre de estar um pouco de fora, assim. É o que me desresponsabiliza um pouco também das coisas que eu vou dizer, né? Então, se eu disser alguma bobagem, dizer, não, é o cara que veio, veio de fora, não sabe muito bem o que está falando, né? Bom, é por esse viés, né, de alguém de fora, de um forasteiro, que eu vou tratar de algumas questões que eu acredito e imagino que vocês também, né, que os organizadores também, ou não teriam me convidado, dizem respeito à filosofia, né, questões atinentes à filosofia. Mas, como eu disse, né, se eu disser alguma besteira aí, podem assinalar, ou já fica dito de antemão, né, a culpa não é minha. Eu queria ainda dizer que é uma grande alegria dividir essa mesa virtual com meu amigo Éder da Silveira, né, que é um dos meus principais interlocutores quando o assunto é Oswald de Andrade, mas também tantos outros assuntos, né, porque o Éder é uma pessoa de uma cultura vastíssima, né, ou seja, pode ser interlocutor sobre tudo e mais um pouco. E é em diálogo com o livro mais recente do Éder, né, Horas Brasileiras, Benjamin Perret, O Brasil e a América, que eu vou começar essa fala. Né? Então, é uma fala que ela vai ter um pouco, vocês vão ver, ela tem como se tivesse duas partes, né? Mas, na verdade, eu acho que acabou ficando mais fluida do que eu imaginava à primeira vista. Começo. Né? O poeta surrealista francês Benjamin Perret e sua mulher, a cantora, compositora e pesquisadora brasileira Elsie Houston, chegaram ao Brasil em fevereiro de 1929, para uma estada que, oscilando entre o Rio de Janeiro e São Paulo, se estenderia por quase 3 anos. Foi interrompida pela prisão de Perret em novembro de 1931, devido à sua militância comunista e a subsequente deportação pelo governo de Getúlio Vargas em 30 de dezembro do mesmo ano. O Perret, nesse seu primeiro período brasileiro, ele retornaria ao país em meados da década de 50, desenvolveu, além de atividades políticas, ao lado de intelectuais como Mário Pedrosa e Lívio Xavier, estudos sobre as religiões afro-brasileiras, né, Candomblé e Macumba, série de 13 artigos publicados no Diário da Noite de São Paulo entre dezembro de 1930 e março de 1931, e também sobre o marinheiro João Cândido, né, o almirante negro, líder da revolta da Chibata, né, um livro que chegou a ser publicado, mas todos os exemplares, assim como seus originais e notas preparatórias, foram confiscados e provavelmente destruídos. Né? Isso é bem contado pelo Éder no livro dele, né, que eu recomendo sempre. Bom, em 17 de março de 1929, saiu no primeiro número da segunda edição da revista de Antropofagia, agora reduzida a uma página semanal, da edição de domingo do Diário de São Paulo, um texto de apenas 5 breves parágrafos, assinados por Cunham Bebinho, né, um dos tantos pseudônimos utilizados por Oswald de Andrade naquele momento de radicalização do projeto antropofágico, intitulado esse texto apenas Perret. Né? Tratava-se de uma saudação a esse grande nome do surrealismo parisiense, né, diretor ao lado de Pierre Naville dos 3 números iniciais da principal revista do movimento, La Révolution Surréaliste, que então aportava em São Paulo. Na ocasião, Oswald renova o juízo positivo, mas em alguma medida ambivalente frente ao movimento francês que já ensaiara no Manifesto Antropófago, texto em que havia anunciado sua proposta no primeiro número daquela que, depois do advento da nova fase, passaria a ser vista como a primeira dentição, né, bem mais eclética e bem menos radical da revista. Né? Bom, a ambivalência consiste em elogiar o surrealismo a partir da ótica a posteriori oferecida pela antropofagia e, sobretudo, pela sua versão mais recente e mais radical, né, que permite vislumbrar as conquistas daquele movimento ao mesmo tempo que seus limites. Nesse lance, os surrealistas são deslocados da posição propriamente de vanguarda para aquela de precursores. Seria preciso esperar pela antropofagia
para que a liberdade que anunciavam se desvelasse plenamente. Escreve Cunha Bebinho Oswald: não nos esqueçamos que o surrealismo é um dos melhores movimentos pré-antropofágicos. A liberação do homem como tal, através do ditado do inconsciente e de turbulentas manifestações pessoais, foi sem dúvida um dos mais empolgantes espetáculos para qualquer coração de antropófago que nesses últimos anos tem acompanhado o desespero do civilizado. Desse ponto de vista saborosamente atrevido, o manifesto do surrealismo pode parecer que ainda respira, né, expressão do Oswald, que ainda respira por vezes através de pulmões cristãos, assim como o lirismo de quase todos os surrealistas se mostra ainda passível de assimilação à tradição da poesia francesa. Mesmo a desaforada carta aberta dirigida pelos surrealistas aos reitores das universidades europeias, no terceiro número da Revolução Surrealista, de que Oswald cita um trecho em francês no seu texto, é louvada por ele de forma ambivalente. Ele diz assim: nunca antes soprara tão alto o desespero final dos cristianizados. Essa ambivalência que lhe faculta afirmar em seguida, com a ousadia ou a cara de pau característica, depois do surrealismo, só a antropofagia. Daí que o próprio Perret seja então qualificado como um antropófago que merece cauins de cacique. O Brasil, onde apenas se dissimulou o grande sentido aventureiro, índio do homem, só podia receber Perret com foguetes, escreve Oswald. Bom, no Manifesto Antropófago, publicado em maio do ano anterior, no primeiro número da publicação então autônoma e mensal, já havia duas menções diretas ao surrealismo. Se na saudação a Perret, como vimos, o movimento surrealista seria apresentado como precursor do movimento antropófago, né, e eu friso movimento num caso e no outro, circunscrevendo ambos assim de uma só vez a esfera artística, no Manifesto de 1928 essa relação histórica era formulada de modo bem mais complexo e audacioso. Até porque a história, como tal, desde os primeiros tempos até a atualidade, envolvendo não só o Brasil, nem só o mundo em sentido restrito, o planeta, mas o cosmos, grafado ali com K, estava sendo integralmente revista desde o primeiro número até o último parágrafo desde o primeiro até o último parágrafo do texto. A jogada decisiva de Oswald de Andrade no seu manifesto, podemos dizer que nisto consiste a vacina antropofágica de que ali também ele fala, está em confundir desde a proposição de abertura a antropofagia como rito tupinambá ancestral e a antropofagia como proposta poético-artística moderna, que, porém, exatamente por conta dessa fusão, vaza desde o princípio para além dos limites das letras e das artes, configurando-se como uma revolucionária ontologia política a partir da qual todos os saberes e todas as técnicas se transformam paralelamente à desrepressão de todas as práticas sociais a partir de uma declarada inspiração freudiana, numa invocação da psicanálise muito semelhante àquela dos surrealistas. Daí que seja justamente como revolução, forma política, que o surrealismo apareça no Manifesto Antropófago, numa enumeração transhistórica de revoluções que ocupa 2 parágrafos do texto. A sequência principia com aquela genial reivindicação oswaldiana não só da superioridade em efetividade e extensão, mas da anterioridade cronofilosófica da ação política ameríndia sobre aquela europeia. Diz ele: queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. O que parece ser uma boutade, logo se esclarece, por assim dizer, filologicamente. Foi a partir da inspiração do pensamento tupi, que não distingue espírito e corpo, conceito e mordida, que filósofos de língua francesa elaboraram algumas das suas proposições mais radicais, as quais, por sua vez, serviriam de base para aquela que foi a revolução política por excelência. Cito ainda Oswald: filiação, o contato com o Brasil Caraíba, o Villegagnon Printer, Montaigne, o homem natural, Rousseau, da Revolução Francesa ao romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnizado de Kaiserlin. Caminhamos. Em seguida, porém, o próprio surrealismo é reclamado em boa companhia como coisa nossa. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista. Não surpreende, portanto, que ao saudar o comunista e surrealista Perret no ano seguinte, Oswald o veja menos como um estrangeiro expatriado
do que como um nativo extraviado que volta a casa, ou no caso, a oca. Bom, minha proposta é que vejamos a relação entre antropofagia e surrealismo a partir da interpretação que lhe dá Oswald de Andrade na recepção a Benjamin Perret, como um episódio exemplar, uma anedota sintética que, como é frequente na escrita e talvez sobretudo na fala oswaldiana, as suas entrevistas são de regra geniais, no sentido exato, filosófico desse adjetivo, captura e traduz questões bem mais amplas, que por isso mesmo exigem retradução, isto é, explicação, que é literalmente desdobramento, para serem apreciadas como que realmente são, mas que exigem também, não menos, o gesto dialeticamente complementar de implicação, que façamos nossas aquelas dobras, que nos deixemos envolver por elas e nelas. Prestemos atenção, portanto, às dobras e desdobras do discurso oswaldiano e vejamos em que medida ele é também um discurso flagrantemente anticartesiano do método. Bom, podemos dizer que na sua avaliação do surrealismo como precursor da antropofagia, Oswald viu de modo pioneiro algo que teria de esperar décadas para ser reconhecido, né, que é o caráter também filosófico, ou mesmo, sobretudo, filosófico, e não só poético, de sua revolução. Aspecto que o mesmo Oswald, sobretudo nas décadas de 40 e 50, advogaria também para a revolução antropófaga. Bom, sobre surrealismo e filosofia, há toda uma vasta bibliografia, mas se pode ver, por exemplo, o livro pioneiro de Ferdinand Auquet, né, que se intitula precisamente Filosofia do Surrealismo, de 1955, ou ainda o mais recente, publicado no Brasil, de Jorge Sebag, Patíbulo com Para-Raio, Surrealismo e Filosofia, cujo original é de 2012 e a edição brasileira é de 2022, se eu não me engano. Mas houve antes, claro, o ensaio genial de Walter Benjamin, o surrealismo, o último instantâneo da inteligência europeia, que é de 1929. Né? Então, poderia me deter um pouco nisso, mas vou deixar entre parênteses. Né? Bom, o que desvencilhava o surrealismo da literatura e da arte era também o que o aproximava da vida e de uma nova filosofia, à altura dessa vida repensada e, sobretudo, renovada em suas práticas. Gostaria de lembrar, a propósito, uma advertência de Michel Levy, né, que, mutatis mutandis, vale também para a antropofagia, talvez até mais, justamente pela quase total ausência nesta de obras em sentido convencional. Uma ausência que abre, por outro lado, a possibilidade de anexar virtualmente qualquer obra ou movimento, numa réplica, aliás, do que já se verificava, né, no primeiro Manifesto Surrealista, onde se lê, por exemplo, que Victor Hugo é surrealista quando não é tolo, e isso vale para vários outros autores não surrealistas que vão aparecer ali como autores surrealistas, né, dependendo das suas características. Isso os antropófagos vão fazer muito, sobretudo na revista de Antropofagia. Né? Com excessiva frequência, né, diz o Levi, com excessiva frequência, reduziu-se o surrealismo a pinturas, esculturas ou coletâneas de poemas. Ele inclui todas essas manifestações, mas é, em última instância, algo indefinível que escapa às racionalizações de leiloeiros oficiais, de colecionadores, de arquivistas e de entomólogos. O surrealismo é, sobretudo e antes de tudo, um certo estado de espírito, um estado de insubmissão, de negatividade, de revolta que retira sua força positiva, erótica e poética das profundezas cristalinas do inconsciente, dos abismos insones do desejo, dos poços mágicos do princípio de prazer, das músicas incandescentes da imaginação. Essa postura do espírito está presente não apenas nas obras que povoam museus e bibliotecas, mas igualmente nos jogos, nos passeios, nas atitudes, nos comportamentos. Fim de citação. É na adoção sui generis da dialética de matriz hegeliana, no que ela tem de mais radical e não conciliatória, que Michel Levy vê o motivo da eficácia singular da desmontagem dos dualismos que organizam a compreensão ocidental do mundo promovida pelos surrealistas. Né? Nova citação: a abordagem surrealista é a única pela grandeza e audácia de sua ambição, nada menos que superar as oposições estáticas, cuja confrontação nutre, a longo tempo, o teatro de sombras da cultura. Matéria e espírito, exterioridade e interioridade, racionalidade e irracionalidade, vigília e sonho, passado e futuro, sagrado e profano, arte e natureza. Não se trata, para o surrealismo, de uma pobre síntese, mas dessa operação formidável que é designada na dialética hegeliana
como uma Aufhebung, né? A negação, conservação dos contrários e sua superação em direção a um nível superior. Também Oswald de Andrade, não por acaso, valeu-se de uma versão pessoal da dialética hegeliana, mas também marxista, para descrever o esquema meta-histórico subjacente à antropofagia, quando retomou esta em chave abertamente filosófica nos anos 40 e 50, depois de propô-lo em forma de manifesto, desdobrado em toda uma série de edições da revista de antropofagia entre 1928 e 1929. Lê-se ainda nos primeiros parágrafos de A Crise da Filosofia Messiânica, a tese com que concorreu à cátedra de filosofia na Universidade de São Paulo em 1950. Ele diz assim: é a seguinte a formulação essencial do homem como problema e como realidade. Primeiro termo, tese, o homem natural. Segundo termo, antítese, o homem civilizado. Terceiro termo, síntese, o homem natural tecnizado. Vivemos em estado de negatividade, eis o real. Vivemos no segundo termo dialético da nossa equação fundamental. Bom, e é significativo que Oswald recorra, neste ponto, às lições de Alexandre Koyev, sobrinho de Kandinsky, para esclarecer o que está em questão na dialética hegeliana. Koyev, que esteve também, como se sabe, na base da compreensão e reinvenção de Hegel por toda uma geração, incluindo os surrealistas e seus interlocutores, diretamente, entre outros, André Breton, Pierre Klossowski, Georges Bataille, Jacques Lacan, Raymond Queneau, Alexandre Poiret, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, frequentadores do seu seminário, ou indiretamente filósofos como Foucault e Derrida. Né? Um time bem, bem leve. Diz Oswald, a propósito de Koyev. O exegeta de Hegel, Koyev, afirma que o homem é inicialmente natureza inata, ser natural de caracteres fixos, animal especificamente determinado que vive no seio da natureza, tendo aí seu lugar natural. Eis o primeiro termo. Comentando Koyev, um pensador católico, sigo ainda citando Oswald, comentando Koyev, um pensador católico, R. Vancourt, elucida o segundo termo. O homem não é senão pela sua negatividade, isto é, no quanto ele nega esse dado, no quanto ele se nega a si mesmo como dado, enquanto como natureza e liberdade ele constitui precisamente essa negação do dado e assim se manifesta pelo trabalho e no trabalho. Eis a antítese. Koyev, vindo ao segundo termo, também afirma: o homem não existe por si, senão na medida onde implica em seu ser, na sua existência e na sua aparição, o elemento constitutivo da negatividade. Bom, fim da citação com essa série de citações internas. Embora reivindique neste momento a dialética, Oswald, ao contrapor o ócio ao trabalho como momento decisivo e mesmo definidor da experiência humana, afasta-se do modelo marxista que buscara ligar sua obra, ainda que de forma sempre idiosincrática, ao longo dos anos 30. De resto, veja-se na fraseologia adotada por Oswald na crise da filosofia messiânica, como o próprio vocábulo ócio acaba ocupando, por vezes, um lugar antes ocupado pela palavra antropofagia, o que introduz uma distância com relação ao seu próprio pensamento, ou seja, uma variação interna. No fundo de todas as religiões, diz ele, como de todas as demagogias, isto é, a gente pode dizer, de todas as formas políticas, está o ócio. Escreve, deixando entrever aquela formulação do manifesto antropófago em que a antropofagia é apresentada como única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. É como se a antropofagia abalasse e deslocasse o marxismo, ao mesmo tempo que o marxismo abalasse e deslocasse a antropofagia. Né? Sendo aqui marxismo, a gente pode dizer, nesse momento, já um outro nome para a dialética, né? Ou a dialética, um outro nome para esse impulso que veio do marxismo. O ócio aparece aí como a forma da própria possibilidade do pensamento e do saber, que é, frise-se, um saber renovado, que mesmo ao mobilizar a erudição, como Oswald faz fartamente nessa tese, o faz sempre de modo irreverente, no sentido mais pleno desse adjetivo, né? Ou seja, uma irreverência decisiva, fundamental. Anota Oswald no que pode ser visto também como um autorretrato no seu desejo de tornar-se filósofo, sobretudo, para usar uma palavra dele, pesquisador. Ele diz assim: sacerdócio quer dizer ócio consagrado aos deuses. O ócio não é esse pecado que farisaicamente se aponta como a mãe de todos os vícios. Ao contrário,
Aristóteles atribui o progresso das ciências no Egito ao ócio concedido aos pesquisadores e aos homens de pensamento e de estudo. A palavra ócio, em grego, é scholé, né, de onde se deriva escola, de modo que podemos facilmente distinguir dentro da sociedade antiga os ociosos como os homens que escapavam ao trabalho manual para se dedicarem à especulação e às conquistas do espírito. Bom, fim de citação, e era significativamente a técnica que Oswald atribuía à função de libertar o homem do trabalho, sem poder prever, claro, que a própria técnica no futuro se tornaria uma nova prisão, até chegar ao tecnofascismo global da atualidade. Para Oswald, como já se viu, o reencontro do homem por meio da técnica com sua forma primitiva perdida, permitindo a emergência da figura do homem natural tecnizado, será, em alguma medida, o fim da história, isto é, o fim do longo estado de negatividade do homem civilizado. Né? Faço uma nova citação do Oswald. O homem aceita o trabalho para conquistar o ócio. E hoje, quando pela técnica e pelo progresso social e político atingimos a era em que, no dizer de Aristóteles, os fusos trabalham sozinhos, o homem deixa sua condição de escravo e penetra de novo no limiar da idade do ócio. É um outro matriarcado que se anuncia. Bom, é uma espécie de alquimia às avessas, ao mesmo tempo mais verdadeira e preciosa, que vemos na transformação do topos da Idade de Ouro, já presente no manifesto e tão frequente ao longo da própria tese aqui em questão, em idade do ócio. Não é essa idade um momento idealizado do passado, mas um novo tempo a ser produzido socialmente, com a fabricação também de uma nova humanidade. E a imagem desta idade coincide, em alguma medida, com a figuração mais utópica e lírica da sociedade futura pelo jovem Marx, né? O Marx dos manuscritos filosófico-econômicos, por exemplo. Pelo filtro, porém, aqui, do historiador Johann Huizinga, né? Do teórico do Homo Ludens. Cito novamente Oswald. Todas as técnicas sociais, a legislação como a política, a ofelimidade como a infortunística, reduzem o trabalho, o organizam e compensam sobre bases sanitárias e palinódicas. É a partilha do ócio a que todo homem nascido de mulher tem direito. E o ideal comum passa a ser a aposentadoria, que é a metafísica do ócio. É genial essa construção, né? Mas continuando, mais um parágrafo aqui. No mundo supertecnizado que se anuncia, quando caírem as barreiras finais do patriarcado, o homem poderá cevar a sua preguiça inata, mãe da fantasia, da invenção e do amor, e restituir a si mesmo, no fim do seu longo estado de negatividade, na síntese, enfim, da técnica que é a civilização e da vida natural que é a cultura, o seu instinto lúdico. Sobre o Faber, o Viator e o Sapiens, prevalecerá então o Homo Ludens, a espera serena da devoração do planeta pelo imperativo do seu destino cósmico. Note-se, de passagem, a componente trágica dessa última frase, que retoma o que havia de mais radical já no manifesto, dado que o Homo Ludens, como estágio final da humanidade, corresponde a um intervalo de espera para a consumição da Terra pelo reencontro do planeta com a forma extrema do ser, que é a devoração. Podemos dizer que o momento realmente último da dialética da antropofagia será o fim do mundo. E nisto, Oswald se aproxima inesperadamente de um poeta como Murilo Mendes, católico inquietante, porque inquieto e sempre apocalíptico, cuja obra, toda ela, em certa medida, uma longa espera pelo fim do mundo, que é uma variante maximalista do fim individual, da morte individual. As artes desempenham aí, no enfrentamento dessa única certeza, um papel crucial, porque são a própria encarnação da constante lúdica, né, o sentimento que acompanha o homem em todas as idades, que é ignorado, né, diz Oswald, com frequência por críticos, sociólogos e historiadores. Né? O homem, diz Oswald, é o animal que vive entre dois grandes brinquedos, o amor onde ganha, morte onde perde. Por isso inventou as artes plásticas, a poesia, a dança, a música, o teatro, o circo e, enfim, o cinema. É Oswald que buscara, ao longo das décadas, produzir um romance mural. É o Oswald que buscara, ao longo de décadas, produzir um romance mural de caráter político, quem, por fim, diz: ainda uma vez, hoje, se procura justificar politicamente as artes, dirigi-las, oprimi-las, fazê-las servir em uma causa ou uma razão de Estado. É inútil. A arte livre, brinco e problema emotivo ressurgirá sempre porque sua última motivação reside nos arcanos da alma lúdica. Bom, a síntese proposta por Oswald, o homem natural tecnizado,
emerge uma ruptura dos limites entre natureza e cultura, e mais por uma implosão das próprias ideias isoladas de natureza e cultura, isto é, por um questionamento da dicotomia que organiza o pensamento ocidental desde muito cedo, e até muito recentemente. É para correr por fora dessa dicotomia que Oswald precisa começar sua dialética histórica ou meta-histórica a partir da pré-história, isto é, a partir de um momento exterior, não apenas prévio, porque persiste produzindo efeitos ao longo da história, ou seja, um momento exterior, a divisão entre dado natural e construto cultural. Até porque a própria natureza já é, desde sempre, fabricada, ou seja, uma proliferação de formas tecnizadas. O momento exemplar dessa abordagem é aquele em que, em A Crise da Filosofia Messiânica, Oswald propõe que vejamos por um instante o que é o homem. E essa própria formulação mereceria uma análise mais detida pelo que ela revela no choque entre o instante e o homem visto como espécie em construção e, portanto, a rigor indefinível, sem definição, porque ainda sem fim. Vemos aí uma definição, uma demonstração do tipo de cruzamento entre poesia e pensamento que faz a singularidade da obra oswaldiana. Bom, observemos a partir disso como Oswald, partindo precisamente da vitória da teoria darwiniana da evolução das espécies sobre as demais teorias do campo, não abdica de convocar as teorias superadas pelo que elas podem dizer dos avessos do evolucionismo, do que ficou, por assim dizer, pelo caminho da própria ideia de evolução. É, de resto, o próprio método da antropofagia como experiência de pensamento que aí se deixa vislumbrar nessa profusão de formas do humano que se antes se apresentava como definidas pela vitória da cultura sobre a natureza, Faber, Viator, Sapiens, Ludens, agora, a um só tempo, se atualiza e se arcaiza pela projeção da natureza sobre a cultura. Né? Eu vou fazer uma citação relativamente longa aqui do Oswald, com muito name dropping característico dele, mas eu acho que vale a pena porque eu acho que a gente percebe aqui o que está em questão nessa longa citação. Ele diz assim: o evolucionismo de Darwin, né, se bem que forme na base do conhecimento biológico atual, deixou brecha aberta a outras divagações e pesquisas sobre a origem das espécies. Uma intervenção espetacular no campo do evolucionismo veio constituir a de Edgar Dacqué, cujo valor cultural enciclopédico se enriquece de uma imaginação poética sem par. Segundo as suas concepções, não é difícil chegar-se à teoria do homem pré-estelar, coincidência curiosa com a tese da célula identitária da matéria sutil e eterna de Mendel e outros biólogos atuais. Desse modo, no correr das transformações dos seres, o homem teria sido molusco, peixe, sáureo, ave e mamífero, e dele teriam derivado como colaterais os tipos fixados dessas espécies, que teria, que te, que teria acontecido no seio do Oligoceno, ao Sol novo pronunciador do Quaternário, quando o homem, já tendo assumido a dignidade do ereto, na forma do primata, assistiu à morte dos grandes mamíferos, às transformações gigantescas da flora e à repartição diluvial dos continentes e dos mares. Aí, por adaptações lamarckianas, ter-se-iam repartidos colaterais, já em alta evolução, em hominídeos, fósseis improdutivos, larvas coiteiras de formas perdidas, e ele, então, o antropopiteco, teria instalado o reino do macaco por toda a extensão viável de sua marcha em busca de fixação. Seria a promiscuidade heteróclita, onde se podia colocar o aparecimento do homúnculo de Bolk. Este sábio anatomista holandês proclama que o homem é a fetalização do macaco, e nada impede que se adapte ao folhetim da vida que submete a matéria criadora de Paracelso às aventuras estruturais de Dacqué, esse feto do macaco que teria, enfim, realizado no Homo sapiens o seu fim de linha, pois não é evolução, e sim regressão. Não por ser o feto de Bolk, mas o simples produto do cruzamento de uma espécie superior, o antropopiteco, com as larvas hominídeas, onde se acentuariam as marcações de cada arcano ancestral. E o homem de cara ictia, como o homem-ave e o batráquio, seria a réplica dos seus arquétipos perdidos na fixação dos colaterais de Dacqué. Ter-se-ia, portanto, assistido por toda a terra habitável a um funambulesco reino do macaco,
na promiscuidade estabelecida entre o antropopiteco e essas sombras sexuais da espécie humana, qual seria o enxerto, qual o cavalo? Fim da citação. Bom, a pergunta final é a rigor irrespondível dentro do esquema traçado por Oswald. Ela repete, em outros termos, um aspecto fundamental da devoração antropofágica, que é a sua inesperada universalidade, na qual se borram também os limites entre quem devora e quem é devorado. Vale lembrar ainda, a partir da menção en passant à hipótese do homem batráquio, que a própria antropofagia se revelou como ideia a Oswald a partir de uma ceia, onde ele e amigos, no bairro de Santana, né, no restaurante do bairro de Santana, comiam rãs. Impressionados com a semelhança entre esses animais e os seres humanos, perceberam estar diante ou em meio a um ato de antropofagia. De resto, na passagem acima citada, que o próprio Oswald descreve como um romance biológico, a biologia se apresenta não só como metáfora da história, mas como instância de revelação de uma verdade desta que de outro modo não apareceria. Vale lembrar, a propósito disto, a última afirmação da tese de Oswald, a frase final do texto, que assim diz, resumindo a configuração dialética desse romance, inclusive em suas instâncias mais ínfimas. O homem, como vírus, o gene, a parcela mínima da vida, se realiza numa duplicidade antagônica, benéfica, maléfica, que traz em si o seu caráter conflitual com o mundo. Temos aqui, acredito, um grande exemplo do que Oswald, na sequência do mesmo texto, chamou de errática, ou ciência do vestígio errático, e que é o método antropófago por excelência. Outra denominação proposta por ele, aí mesmo nesse parágrafo, paleontologia social. Este, aliás, é um método exercitado por Oswald desde antes da antropofagia propriamente dita, ou seja, desde os poemas de pau-brasil, aliás, com sua atenção radical aos vestígios da invasão e colonização do Brasil como fontes de uma imaginação do país possível. Toda sua reivindicação e reinvenção da antropofagia a partir dos rituais tupinambá depende também de uma extensa pesquisa dos vestígios dessas práticas nos textos de viajantes, filósofos e antropólogos. Bom, a aspiração de Oswald à perspectiva filosófica passa pela exploração de uma zona de fronteira, que é também uma zona de contágio entre filosofia e história. Eu acho que isso ficou visto nessa longa citação que eu fiz aí, mas também já lá naquela análise da relação entre ele, né, e o Perret, entre antropofagia e surrealismo. A filosofia é aqui, como de resto foi também em alguns momentos decisivos de Hegel, de Nietzsche, de Foucault, de Sloterdijk, de Flusser, de Agamben, um outro modo de contar a história, né? Esse outro modo se aproxima muito da ficção literária, mas justamente porque não abdica da pretensão à verdade, que é sempre alguma verdade, mas agora aqui, de forma, a meu ver, consciente de sua própria especificidade, isto é, de sua própria perspectiva e de sua própria intenção, é, então, ficção filosófica, né? Wilhelm Flusser, que reconheceu em Oswald um filósofo, teve um de seus primeiros livros póstumos, um de seus livros póstumos publicados, não primeiro, mas um de seus livros póstumos publicados exatamente sob o título de Ficções Filosóficas, né? E para compreender a postura de Oswald diante da história, eu acho que nós poderíamos ver, por exemplo, não vou me deter nisso, né, o livro de George Agamben, Signatura Rerum, que não por acaso leva o subtítulo de Sobre o Método, né? Quando ele, Agamben, busca explicar que sua invocação das figuras da história é a busca de paradigmas, ou ainda podemos ver as considerações luminosas de Eduardo Viveiro de Castro no capítulo dedicado a Oswald Andrade, no recentíssimo Os Involuntários da Pátria, né, esse livro que acaba de sair, segundo volume de seus ensaios de antropologia, né? Por fim, retornando às considerações iniciais sobre antropofagia e surrealismo, gostaria de recordar que Ferdinand Alquier, no seu livro sobre a filosofia do surrealismo, propõe Breton como todos aqueles que aspiram a universalizar um gozo, né, ou um saber, enuncia um método, a escrita automática, e comenta na nota de rodapé correspondente: o discurso do método de Descartes se propõe ele também a universalizar uma ciência assegurando ao homem um domínio, no caso de Descartes, o domínio técnico da natureza. Vale lembrar, a partir disso, o que o próprio Oswald fala sobre Descartes e o método, ainda na crise da filosofia messiânica. Depois de dizer que em Descartes, que ele vê como uma espécie de reescrita de Agostinho,
Novamente, a covardia homenageia o absolutismo, né? Cito, as suas ideias claras e distintas que a razão natural descobre em si mesma repetem o conceito medieval de Deus, ser infinito, perfeito, todo-poderoso, criador do céu e da terra, que fez o homem à sua imagem e semelhança. A dúvida desaparece ao clarão das fogueiras da Inquisição, mas permanece o cogito. Oswald propõe, à luz disso, como uma espécie de atenção a um vestígio errático, que observemos a manifestação do inconsciente do filósofo, né, de Descartes, na ideia do malingenie, né, do gênio maligno, né, que o aproxima tanto do pensamento primitivo. Né? Ou seja, essa ideia do malingenie que aproxima Descartes tanto do pensamento primitivo. Né? É todo um outro Descartes, um Descartes antropófago, podemos dizer, que emerge aí como potencialidade, ainda que apenas pelos avessos do discurso. É também um método antropófago que se dá a ver como discurso dos avessos. Diz Oswald, nunca se psicanalizou Descartes. O seu J'avance masqué, o Larvatus prodeu, né, avanço mascarado, devia ter chamado a atenção de críticos e analistas para o que se oculta dentro da algaravia clássica do discurso do método. Primeiramente, o assunto e o título. O método seria talvez a única maneira de se liquidar a loucura medieval, a loucura de Deus, a loucura servil de milhões de seres abafados pelo terror que a igreja cultivava. Não há loucura metódica. Arranjar bem as ideias seria o cometimento básico para destruir o irracionalismo oriundo de Paulo, Plotino e Agostinho. Duas afirmações ficaram de pé no meio da conversa mole do discurso do método. O homem existe, é uma realidade. Esse homem duvida, duvida de tudo, portanto pode duvidar mesmo de Deus. Sobre esse duplo pedestal, ergueu-se a consciência moderna e, por isso, transcendente da paternidade da ciência, a glória de Descartes. No restante, Descartes, ao contrário de Spinoza, ajoelha ante a imagem do arbítrio medieval que, pela pura liberdade de seu querer, criou o homem. Bom, quem melhor compreendeu essa possibilidade inscrita na figura de Descartes, né, essa figura avessa, né, pelos avessos de Descartes no Brasil, foi Paulo Leminski no seu romance antropofágico e tropicalista Catatal, no qual imagina o filósofo vindo ao Brasil, mais especificamente a Pernambuco, na corte de Maurício de Nassau, e descobrindo os limites da razão nos trópicos, não só sob o impacto das plantas e dos bichos fabulosos para um europeu, mas sob efeito da maconha. E o Spinoza, aí entrevisto como o anti-Descartes, será, não por acaso, o filósofo por trás do que há de mais radical na obra de Clarice Lispector, essa escritora pensadora que, elogiada por Oswald na última entrevista que este deu para Flávio Porto, em 1954, na revista Sombra, levou ela, a antropofagia, a extremos que o próprio Oswald não pôde discernir, especialmente no romance A Paixão, segundo GH. É isso. Perfeito, muito obrigado, professor Eduardo. Muito obrigado pela sua fala, excelente. Bastante coisa para pensar, né? Temos que, depois, na hora das perguntas, tem que escolher alguma coisa, porque o Sim. repertório é vasto. Maravilha, muito obrigado, viu? Agora passamos, então, imediatamente para o professor Éder, né, para fazer os comentários sobre a fala. Muito obrigado. Muito bem, bom dia a todos e a todas que estão presentes. Eu espero que todos tenhamos consciência do que acabamos de ser presenteados pela fala do Eduardo, né? Não é segredo para ninguém, o Eduardo é um amigo muito querido e um interlocutor, mas assim, eu confesso que me sinto absolutamente desnecessário como comentador, né? Essa fala do Eduardo não tem que ser comentada, essa fala do Eduardo tem que ser pensada, ela tem que ser refletida, né? Ela foi degustada, porque é uma fala brilhante, é uma fala de alguém que trabalha com as ideias e trabalha bem com a linguagem, né? Eu costumo chamar o Eduardo usando uma expressão utilizada pelo Haroldo de Campos para falar do Leminski. Eu costumo dizer que o Eduardo ele é polumético, ele é multi-engenhoso, né?
E essa fala foi simplesmente brilhante. Vocês esperam que eu comente a fala do Eduardo? Não, estou fora. Eu vou perguntar, eu quero ouvir mais. Outra característica do Eduardo que se sublinha no começo da fala é a generosidade. Eu agradeço muito pelas palavras que tem o exagero do amigo. E, a meu respeito, óbvio, e eu agradeço. Eu acho que a retomada que ele faz do Perret, e o Perret, sim, era uma figura, é uma figura angular, né, para nós pensarmos as relações entre o trópico e o surrealismo, né? O Perret permite uma, um diálogo, uma ponte com a antropofagia que me parece maravilhosa e ainda insuficientemente explorada, né? Eu gostaria de começar o meu comentário com duas citações, uma pequena e uma um pouco mais longa. A pequena, de algum modo, o Eduardo já fez alusão, que é um comentário do Willem Flusser sobre o Oswald de Andrade, em um texto de 1970, que eu acho que não foi traduzido, em que ele diz o seguinte: pode-se primeiramente dizer, filósofo é uma profissão, e filósofo é qualquer um que seja autorizado a exercer essa profissão. Por exemplo, ensine filosofia. Pode-se também dizer que ser filósofo é uma vocação, e um filósofo seria qualquer um de quem se perceba essa vocação no pensamento. O primeiro critério é facilmente aplicável. O segundo é mais difícil, mas, em compensação, é mais interessante e significativo. E a segunda citação, absolutamente contrastante com isso que diz o Flusser, que fez uma leitura muito generosa em alguns momentos do Oswald de Andrade, é uma citação do professor José Arthur Gianotti. Gianotti, que foi amigo na juventude do Rudá de Andrade, filho do Oswald de Andrade, que frequentou a casa do Oswald de Andrade, o que talvez cause um certo pasmo ao ouvir o que diz o Gianotti, e é uma fala sintomática, porque o Gianotti está sendo entrevistado sobre o Willem Flusser, que é um filósofo tcheco, um pensador tcheco de uma potencialidade maravilhosa, que passou muito tempo no Brasil e que teve uma inserção no ambiente intelectual brasileiro um pouco assim, não foi recebido assim com braços tão abertos quanto talvez merecesse. Então, falando sobre o Oswald de Andrade, sobre o Willem Flusser, lá pelas tantas, o Gianotti descamba a comentar o Oswald de Andrade. Ele diz o seguinte, cito: era preciso formar, ele está fazendo referência ao concurso, né, de filosofia, do qual o Oswald foi barrado em 51. Era preciso formar gente para lecionar. Então, nós estávamos interessados muito nessa estrutura. E é por isso, de certo modo, que a gente vai rejeitar a criatividade de um outro brasileiro, que é Oswald de Andrade, pelo qual eu sempre tive muito carinho e muito respeito. Mas no momento em que Oswald de Andrade pretende prestar um concurso de filosofia, que se abre um concurso de filosofia e que todo mundo se apresenta, desde pessoas que tinham acabado de se inscrever no curso até um literato de grande qualidade como Oswald, mas que de filosofia entendia pouquíssimo. E eu acho interessante essa fala, eu li essa citação depois da fala do Eduardo. Né? Oswald não tinha as técnicas mínimas do trabalho filosófico. Você pega a tese que ele apresenta para o concurso, um texto literário de 60, 80 páginas, belíssimo texto literário, mas que filosoficamente é uma mistura de Engels com Bachofen, entende? Então é uma coisa muito engraçada.
E se você vai para a bibliografia do trabalho de Oswald, você tem Aristóteles citado, obras, Kant, obras, enfim, técnicas que nós estávamos cuidando com muito carinho para que fossem instaladas. Então, há uma rejeição muito grande a esse respeito. Já note numa entrevista de 2000. Então, o Oswald de Andrade não pôde fazer o concurso da USP porque ele não sabia as regras da ABNT. Estou brincando porque a ABNT nem existia na época, né? Quer dizer, Oswald de Andrade, que tem uma reflexão, sim, filosófica, ele tem uma vocação filosófica que o aproxima desde as suas obras iniciais. Eu arriscaria até desde o Manifesto Pau-Brasil, ainda que não seja tão explícito, há uma vocação filosófica no pensamento de Oswald de Andrade, reconhecida por muitos dos seus pares, mas em geral pares que são de fora, né? É mais fácil nós encontrarmos um elogio à reflexão literária, filosófica, a lente antropofágica criada pelo Oswald de Andrade para interpretar a história do Brasil e a história universal, né? A chave o Oswald cria com a antropofagia uma chave de leitura, uma teoria no melhor sentido da expressão, né? Teoria como visão, né? Como modo de olhar, que ele vem elaborando desde as suas primeiras obras, desde os seus primeiros manifestos, desde os seus primeiros textos mais ensaísticos, né? E que muitas vezes é mais facilmente reconhecida por pessoas que eram de fora desse ambiente, né? Por exemplo, há uma nota sobre as conversas que o Oswald de Andrade teve com alguém com quem ele guarda alguns paralelos, alguns poucos paralelos, o Albert Camus. O Albert Camus é, assim como Oswald de Andrade, ainda que ele tenha uma formação em filosofia, formação acadêmica do Oswald de Andrade é em direito, a formação acadêmica do Albert Camus é em filosofia, né? Mas ele também foi impedido de fazer a trajetória para se tornar um professor universitário, porque ele era, do ponto de vista metodológico, insuficiente, porque o texto dele era muito literário, né? Enfim. Então, se nós pegamos a obra do Camus, há ali reflexões genuinamente filosóficas, isso é indiscutível, mito de Sísifo, o homem revoltado, a inteligência do cadafalso, a própria literatura do Camus mergulha em questões filosóficas da maior importância. E é interessante perceber como aqueles que talvez nós entendamos como uma escola de filosofia mais, seja lá o que esse termo quer dizer hoje em dia, mais progressista, né? como a USP, nos premie com um comentário patético como esse do Gianotti, comentário constrangedor. O Oswald de Andrade foi acolhido em um ambiente filosófico que hoje ele é, na filosofia brasileira, assim, secundário, para-acadêmico, né? Que era justamente o círculo de filosofia criado pelo Miguel Reale e que agrupava ali Pelo alguns... Vicente. Oi? E pelo Vicente Ferreira da Silva. Exato, pelo Vicente Ferreira da Silva, o Miguel Reale, que acolheu personagens muito interessantes, alguns bem pouco interessantes, mas alguns muito interessantes, como, por exemplo, o Benedito Nunes circulou por ali, que é, entre os autores, digamos assim, mais inseridos no ambiente acadêmico, um dos primeiros a sublinhar essa vertente filosófica no pensamento do Oswald de Andrade, né? Que é aí eu sempre especulo, né? Quais seriam os motivos para essa
para essa resistência ao pensamento do Oswald de Andrade, né? Eu acho que evoca um pouco aquela passagem do Ecce Homo do Nietzsche, no qual ele lembra algo como assim, olha, eu não sou boca para os seus ouvidos, né? Eu vou ser lido, eu vou ser interpretado na frente, porque Oswald, que foi derrotado em vida, é historicamente um vencedor, né? Tem um pouco essa dinâmica do autor, né? Do personagem, do ator, que derrotado em vida, ele é um vencedor, né? Pelo que ele deixa, porque ah, dois pontos muito sublinhados pelo Eduardo são absolutamente contemporâneos, são discussões absolutamente contemporâneas que estavam em germe no pensamento do Oswald de Andrade, que é a questão do ócio, né? Nós, nós nunca discutimos tanto a questão do tempo da produção e do esgotamento dos recursos naturais pelo modo de exploração capitalista da natureza, né? Essa é uma discussão muito importante. E a, a chave que a antropofagia e a filosofia oswaldiana permite para a leitura dos nossos povos ancestrais, não de graça, um dos melhores leitores brasileiros do Oswald de Andrade é o Eduardo Viveiros de Castro, que não é propriamente um filósofo, mas talvez ele seja, dentre os antropólogos, o mais filósofo de todos, né? Ele declara abertamente que uma das suas grandes influências, ou um dos autores que ele mais leu, é Deleuze, né? Então, não é gratuito isso, né? Então, me parece que essa dinâmica, né, ela é importante. E nós pegamos, na medida que nós tocamos nos documentos do Oswald de Andrade, que não são aqueles publicados ou de maior publicados em vida ou de maior circulação, por exemplo, os diários do Oswald de Andrade, que foram recentemente publicados, ali nós vemos em carne viva um personagem que estava imbuído de uma reflexão filosófica o tempo todo. O Oswald faz muita referência ali ao que ele estava lendo, o modo como ele leu, por exemplo, o existencialismo, né? Ora, o Oswald estava lendo o existencialismo quando isso sequer era uma questão na Universidade Brasileira. A recepção do surrealismo, do existencialismo, perdão, a recepção do existencialismo ela vai se dar 10 anos depois, no mínimo, do que da tentativa de síntese que o Oswald vai fazer, né? Eu acho que o grosso da recepção do existencialismo no Brasil é dos anos 60. O Oswald já estava acompanhando as obras do Sartre, Merleau-Ponty, autores também ligados ao existencialismo mais cristão, desde muito antes, né? Desde o início dessa publicação. Até porque, para o Oswald, o Kierkegaard é um autor angular, né? Que é um autor assim, fundamental para o pensamento do Oswald de Andrade, né? E é muito engraçado, eu estou tentando pensar um pouco sobre a forma mediante a qual o Oswald foi recebido na sua época, né? A desconsideração de um pensador oriundo da literatura, a negação do estatuto de filósofo para alguém com a trajetória do Oswald de Andrade é uma coisa muito característica de uma universidade ainda precária, uma universidade que estava se estruturando de um modo meio assim meio colegial ainda, porque perceba, na França
no começo do século XX, as grandes questões que estão presentes na Universidade Francesa ao longo do século XX, elas foram recebidas pelos artistas, né? Quer dizer, a Elisabeth Roudinesco, no História da Psicanálise na França, vai demonstrar que a recepção da psicanálise na França, inicialmente, ela se dá pelos escritores, né? pelos artistas. Só depois que ela vai ser, de alguma maneira, incorporada ao ambiente intelectual propriamente do universo psi, né? Então, a história do Oswald de Andrade com a universidade, não podemos esquecer que ele foi reprovado em um concurso, ou, enfim, não foi chamado em um concurso que ele prestou antes, que é mais ridículo ainda, né, de 1945, porque só faltava as pessoas dizerem que o Oswald não entendia de literatura, mas daí nós chegamos a um momento de absoluta alucinação coletiva, né? Que é a tese dele sobre a Inconfidência, que nesta tese sobre a Inconfidência tem uma série de questões de teor francamente filosófico, pelo tipo de chave que ele utiliza para ler a história da literatura brasileira, né? Chave antropofágica, diga-se de passagem, que nós temos oportunidade de ver operando de maneira brilhante no livro do Eduardo Saudades do Mundo, né? Porque, além de falar do Oswald, ele vai falar de uma constelação de autores, né, que a chave antropofágica nos permite reler, né? Então, por exemplo, a releitura que ele faz do Sousa Andrade é uma releitura antropofágica e absolutamente necessária para falar de alguns autores assim que não estão muito lembrados no cânone, né? Existe um texto, talvez um dos ensaios do Oswald, e com isso eu já me encaminho para o final, menos lembrado, que é o... Puxa vida... problema de citar de cabeça que a gente não cita direito, né? Mas aí o Janote já ia me cornetear, porque eu não botei a BNT. A sátira e o humor na literatura brasileira, na cultura brasileira, uma coisa assim, um ensaio do Oswald, né? Aquele texto tem algo de auto biográfico e autoexpiatório muito importante, né? Ali o Oswald fala sobre o humor, sobre a sátira, uma reflexão muito interessante. O Oswald, que era leitor do Riso, do Bergson, né? Que é um texto que aparece volta e meia nas suas reflexões. E ali ele mostra como o humor ele é visto sempre com desconfiança, né? Isso é um topos da literatura muito muito antigo, né? Talvez a veia satírica, sarcástica, cortante do texto do Oswald de Andrade tenha sido a sua maior arma e o seu ponto fraco, né? Porque desde os anos 20, na história do modernismo, era isso mesmo, né? A sátira na literatura brasileira. Obrigado, Marcos. Há uma comparação entre o Oswald de Andrade, que seria o pândego, o blaguer, o piadista e tal, versus o sério, concentrado, erudito, Mário de Andrade, né? Que é uma contradição de uma tolice que eu até um segundo depois de ter falado até me envergonho, mas tem que fazer referência a isso, porque isso pesa sempre sobre a trajetória do Oswald, e isso é sublinhado por vários autores que comentaram Oswald de Andrade, inclusive pelo Antônio Cândido. Antônio Cândido sempre fez questão de sublinhar, quase como um elogio, mas é aquele elogio que esconde um tapa, né, que diz assim, o Oswald tinha uma veia satírica, daí ele conta aquela história
que como Butade é maravilhosa, inclusive, que ele estava conversando com o Oswald, quando ele estava se preparando para o concurso de filosofia, e daí o Oswald disse assim, pode me perguntar o que tu quiseres, que eu estou preparado. E aí o Antônio Cândido pergunta para ele, tá bem, e se alguém lá da banca perguntar qual é a sua posição sobre os odiernos problemas da ontologia? Ora, o senhor está completamente desatualizado, porque na era da devoração universal não existem problemas de ontologia, apenas de odontologia. É uma butagem maravilhosa, mas esse tipo de coisa é muito usado para desmerecer, né, a reflexão do Oswald, tida como pouco séria, né? E eu acho interessante mostrar esses, ainda que seja um raciocínio um pouco fragmentário, mostrar essa péssima sorte, digamos assim, que teve o Oswald no ambiente intelectual brasileiro, depois da fala do Eduardo, que dá toda a dimensão filosófica da reflexão oswaldiana. Com isso, abro para as perguntas. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É uma honra poder dividir a mesa com os senhores, especialmente com meu dileto amigo Eduardo Sterzi. Bom, queria agradecer pelo que pelo que tu disseste, né, Éder? Não é porque tu está morando no estrangeiro que tu vais me dizer você, né? Não, é o costume É uma é brincadeira, o costume da língua estrangeira. é uma brincadeira, é claro, para quem não sabe, o Eduardo é gaúcho de Porto Alegre, mas mora há muitos anos em São Paulo, então há Quase uns 25 anos. 25 anos, pô, é a minha idade. Quase 25 anos. É uma loucura. Eh, não queria agradecer muito pelas tuas considerações. Assim, acho que pegaste várias coisas aí que são fundamentais e tocas nesse ponto fundamental aí para a gente compreender a posição do Oswald de Andrade, que é a recusa da universidade em levá-lo a sério, né? Não é nem só em contratá-lo, né? Eu acho que tem dois pontos aí que eu acho que são que estão relacionados, mas se dividem, né? Porque primeiro passa pela questão de não contratá-lo, ou seja, ele se apresentar aos concursos e ser desconsiderado, né, de uma maneira muito violenta até. Ele chega a passar, né, no concurso Literatura. de literatura, ele passa, mas é aquelas coisas, passa todo mundo e tchau, né, não entra, né. Mas de filosofia não tem chance nenhuma. Mas isso vai ter consequências também para a recepção do Oswald na universidade, né? E isso que eu acho interessante. Eu acho que até hoje, Claro, eu acho que claro. parece coisa do passado, assim, a gente já se passou tanto tempo, mas até hoje, assim, eu vejo, eu me lembro, assim, das primeiras apresentações que eu fiz sobre Oswald em âmbito universitário, inclusive, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas eu acho que em Porto Alegre, na Bralic, né, Uhum. na associação no Congresso da Associação de Literatura Comparada, e eu me lembro que, assim, no âmbito do seminário que eu apresentei, uma reação bem, bem estranha para mim, assim, que achei que algumas coisas, claro, ilusões de juventude, né, que a gente imagina que as coisas já estão um pouco superadas e essas coisas voltam, né, ou seja, tipo, Oswald aqui como, né, como é que vai querer dar esse estatuto, conferir esse estatuto sério para uma obra que é uma piada, né, que é uma piada. Né? Então isso foi muito surpreendente para mim, é uma coisa que eu venho me deparando ao longo do tempo, assim, com relação ao Oswald, ainda hoje, com relação a Vilém Flusser também. Eu Uhum. me lembro de um projeto que eu submeti ao CNPq, que tratava do Vilém Flusser, vem com o comentário, né, o parecer recusando, era dizendo assim, acha que pode trabalhar com um autor exótico, um autor exótico. Achei bem engraçado, Vilém Flusser é autor exótico. Uhum. Então tem essas coisas, assim, eu acho que a gente perceber como isso tá dado ainda hoje, né?
Então, essa coisa de a gente achar que algumas coisas superaram em termos, né? Eu acho que é por isso que eu comemoro, festejo, agradeço muito o convite para falar sobre Oswald de Andrade e antropofagia neste âmbito aqui, porque eu acho que é importante a gente lembrar assim, que no âmbito da filosofia é um âmbito que ele tinha em vista, um âmbito no qual ele tinha uma leitura, como lembrou o Éder agora há pouco, né? Muito extensa e muito vasta, né? Eu também acho engraçado isso, até porque essa coisa de tem uma figura recorrente que é a do simpatizante de Oswald, que no fundo desmerece um pouco as leituras do Oswald, né? Então isso eu acho todas as pessoas que eu respeito muito, né? Fazem um pouco isso, né? Eu me lembro, por exemplo, de um amigo que foi visitar o Augusto de Campos outro dia e disse que o Augusto disse assim: Puxa, sabe que eu acho, agora, né? 2000, Agora 2024, que o Augusto está batendo 2025, 100 anos. o Augusto assim, sabe que eu acho que o Oswald realmente era um grande leitor. Agora eu achava que era tudo chute, era tudo coisa. Não, ele é um grande leitor mesmo, né? Ou agora mesmo, numa palestra do Eduardo Viveiros de Castro, aqui de lançamento do livro, né? Ele disse assim: a leitura do Oswald era toda enciclopédica, né? E a gente vê que não é, né? Ou seja, não é enciclopédia, não é uma questão só de leitura de enciclopédia. Que ele até aproximava, eu acho que com pertinência, claro, por um lado, com as leituras enciclopédicas do Borges, né? Mas eu acho que no caso do Borges sim, muito mais enciclopédico do que no Oswald. O Oswald tinha, sobretudo nos últimos 20 anos da vida dele, tinha uma coisa, uma compulsão de leitura, de estar a par dos debates filosóficos, sobretudo filosóficos, né, mas também da sociologia, também de outras áreas, que era realmente impressionante, assim. E o Diário Confessional dá demonstração disso muito precisa, assim, né? Porque ele anota lá assim, peguei o livro tal com o fulano de tal, vou devolver para ele, já vou pegar outro, não sei o quê. Então isso tá anotado ali, não? É um diário de leitura, assim como é o diário da falta de dinheiro também, né? Ou seja, o diário do rolo financeiro dele ali, né? O tempo todo, que eu Toma. acho que ou seja, eu leio quase como um romance, né? É um romance do dinheiro e do pensamento, né? Que, E que a se tu gente me vai ter permite ali. uma parte, o Oswald é interessante porque ele é lembrado pelo humor e ele é um dos personagens mais trágicos da literatura Uhum. brasileira. A vida do Oswald de Andrade é uma tragédia. É. É um começo, claro, né, de um de alguém rico, né? O Oswald muito rico na juventude, mas a partir de 1929 a vida dele é uma tragédia sem fim, né? É. Até 1954. E é interessante ver a, essa passagem do Gianotti, ela é apenas, eu cito não por ser o Gianotti, ela é sintomática, né? É o tipo de discurso que nós ouvimos em vários ambientes, né? E é louco porque o Gianotti ia à casa do Oswald de Andrade estudar com o Vicente Ferreira da Silva. Uhum. Uhum. O Oswald de Andrade apresentou o Gianotti, um garoto, disse assim: esse garoto é estudioso, sei o quê, Vicente. E o Vicente leva ele para um grupo de estudos onde ele mesmo conta que passou 6 meses lendo a Paideia, Uhum. sob orientação do grupo, né, do Vicente Ferreira da Silva. Então, é uma loucura isso, né? E É. esse desserviço feito por pessoas que, inclusive, apreciam Oswald de Andrade, ou de pessoas que não necessariamente apreciam, mas que acabam fazendo um desserviço terrível, como, por exemplo, essas biografias que fazem do Oswald de Andrade. Quer dizer, o Oswald tem 6 biografias, ou 7, 6 ou 7 biografias publicadas sobre ele, né? E elas algumas delas são boas, são razoavelmente boas. Agora, essa última, por exemplo, faz questão de comentar, essa última é horrível, né? Do Lira Neto, porque enfatiza o sensacionalismo Uhum. e desinforma, não é uma biografia intelectual.
é a biografia do personagem que ele acha interessante, que ele acha que tem nuances interessantes na sua vida. Merecia uma biografia intelectual. Intelectual mesmo. Porque, por exemplo, na filosofia francesa, ninguém tem problema em ler o curso do Koyev, que inclusive o professor Bavaresco é especialista no Koyev, e veja, aquele curso foi anotado pelo Raymond Queneau, Que não que é um foi literato. transcrito, né? Hã? Transcrito pelo Queneau, né? Exato, Ou seja, ele transcreve o curso todo, e o Queneau, que era um literato, e é um dos fundadores do Colégio Internacional de Patafísica, né? Quer dizer, pô, mas ninguém está preocupado com... Vocês vão dizer o quê? Que o cara não é sério? Isso é uma coisa de louco. é uma loucura. Eu passaria, Eduardo sabe que eu passaria o dia inteiro te ouvindo e conversando contigo, mas eu acho que Tem as perguntas, né? o público, o povo tem a palavra. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Éder, novamente. Né? Uma discussão riquíssima, né? Com dados muito interessantes. É interessante fazer todos esses links, né? Que um conhecia um, que conhecia o outro, participou da aula de um e leu o outro. É muito interessante porque há essa separação, que eu não sei se é coisa daqui, a literatura é de um lado, filosofia de outro, essa coisa, né? Mas enfim, e quando vem, as coisas estão sempre muito próximas, né? E a ideia de ter convidado vocês também para participar é para demonstrar como a literatura, a teoria literária e a filosofia, elas estão entrelaçadas, inegavelmente, e que é muito importante, já que o nosso evento tem a ver com métodos em filosofia brasileira, né, é importante ressaltar esse aspecto, né, do pensador, literato, enfim, toda essa coisa. Eu vou passar para... A gente tem mais uns 10 minutos aqui, eu vou passar para a palavra ao professor Agemir, se ele quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, e depois nós temos aqui uma pergunta que o Iago mandou para o professor Eduardo Sterzi, né, que disse que Viveiros de Castro já disse que a antropofagia é a única contribuição realmente anticolonialista que geramos, e isso antes, de modo bem distinto, de abordagens decoloniais ou pós-coloniais posteriormente importadas no Brasil, nesse método errático que você expõe. O que você vê de um teor anticolonial? Eu vou deixar a palavra para o professor Agemir, e aí depois você pode fazer comentários sobre o que o professor Agemir vier a comentar e também sobre a pergunta aí do colega Iago. Tá bom? Muito obrigado. Então, muito obrigado, Eduardo e Éder, pelas instigantes reflexões, né? E também isso que o Iago coloca, eu também me somo, né, a isso. Mas é só uma pequena, digamos, me chamou a atenção, Eduardo, essa parte do método antropofágico, né, dessa proximidade com o surrealismo, né? É muito interessante porque o próprio termo surrealismo é a negação do real, daquilo que está dado, que está positivado, dado, né? Então, me chamou a atenção essa tua aproximação com o método hegeliano, né? Porque, de fato, Hegel apresenta exatamente esse ponto metodológico da negação, né? Daquilo que está a identidade, a negação, a oposição a isso, né? Então, gostaria também de ouvir um pouquinho mais, digamos, em que medida haveria essa aproximação, se é possível ou não, do método antropofágico com esse método hegeliano. Claro que numa leitura que não significa a síntese como o fim das contradições, né? E em que medida, digamos, também não consegui entender muito bem essa questão de Marx, da leitura desses distanciamentos, se eu entendi bem, de Oswald de Andrade em relação à leitura marxiana. Não sei se entendi bem ou não, né? E também na questão do método
cartesiano, né? Sim, o Descartes faz essa, digamos, superação da metodologia anterior, né? E introduz essa metodologia moderna, né? Mas também aí exatamente aquilo que o Iago coloca, mas mantém uma visão de metodologia colonialista, né? Depois, Uhum. a modernidade exatamente usa essa metodologia cartesiana exatamente para a dominação colonial, Uhum. né? Uhum. Então, há uma contradição aqui, né? Em que medida, então, digamos, o método antropofágico capta essa contradição e, como é dito Uhum. ali, isso pode ser uma versão para um discurso antropofágico, decolonial, e estava, até eu orientei a tese do Marx sobre essa questão da decolonialidade, e ficou essa questão, se o método antropofágico tem exatamente esse desafio de pensar uma decolonialidade brasileira, se Uhum. assim Uhum. podemos dizer, né? E o Éder, né, achei muito interessante essa questão da literatura e esse problema de todo o embate, né, da recusa, né, da academia em relação ao ranço, eu diria assim, ao ranço acadêmico em estabelecer o cânon, né? É, quem faz parte e quem é excluído, né? Então isso dá muito o que falar, né? Mas em que medida, digamos, porque eu aprecio muito digamos, esse esforço de estabelecer como porta de entrada um método filosófico é, que aproxima muito a leitura, literatura e filosofia, né? Mesmo nós oferecemos seminários sobre isso, método filosófico e a literatura, a aproximação, mas existem críticas também de que não ficar só na literatura, mas e exatamente aquilo que você dizia sobre o ócio, né? O problema econômico, né? Essa leitura também um método de literatura filosófica deve levar em conta o diálogo com a literatura, mas também com o econômico, e disso, digamos, não sei se também, digamos, se esse método poderia se constituir, digamos, numa antropologia, não no sentido de estabelecer conteúdos para uma antropologia, né, como você colocava ali, Eduardo Viveiros, mas numa antropologia no sentido de colocar a superação dos dualismos, Uhum. né, das dicotomias, como você colocava também, Eduardo, e também o Éder. Acho que essa antropologia que, que está no fundamento, digamos, do Oswald de Andrade, superar essas dicotomias e o método, né? É isso. Então, são mais assim comentários, eu não diria assim que necessariamente são perguntas, mas que me instigaram a pensar mais sobre isso. Bom, muito obrigado, professor. Eu anotei aqui para tentar responder tudo e não comentar tudo, pelo menos não deixar. E também a pergunta do Iago, né? É, eu acho que eu vou começar até porque é um ponto que se cruza, né, do Iago e as suas considerações, né? Essa observação do Viveiros de Castro de que o Oswald apresentaria a primeira grande contribuição anticolonial mesmo do pensamento brasileiro, né? E eu acho que a gente tem que levar a sério isso, né? Eu acho que de fato é o que a gente encontra ali, né? Eu acho que a gente vai ter momentos anteriores que, à luz do Oswald de Andrade, a gente vai ver também como participando desse gesto anticolonial, né? Dessa forma, né? Ou seja, estou pensando num exemplo citado agora há pouco pelo Éder, né? Que é o exemplo do Sousandres, né? Eu acho que sim, na obra do Sousandres a gente vai ter alguma coisa nessa linha, né? Que não é simplesmente um discurso contra a situação colonial, isso a gente vai ter um pouco por toda parte, mas se trata de uma análise crítica
e de uma desmontagem dos pressupostos do edifício colonial. Eu acho que isso é muito, é mais, é essa que é a questão, essa que é a questão mais radical, né? Ou seja, eu me lembro sempre que tem um ponto fundamental da articulação filosófica e crítica da obra do Oswald de Andrade no que diz respeito a isso, é quando ele percebe que o núcleo, ou a gente pode dizer, a base do problema colonial não é simplesmente a invasão do território brasileiro, né, o que veio se constituir como território brasileiro pelos europeus, etc. Tudo bem, isso a gente conhece, isso faz parte da história, mas quando ele nota que a própria é um problema de gramática antes de tudo, né? Isso é fundamental, ou seja, notar que é um problema de gramática antes de tudo, que a chegada de uma língua, a imposição de uma língua em que o verbo ser, né, como todas as línguas não latinas, desempenha um papel fundamental num cenário em que as línguas não tinham o verbo ser, né, o tupi que não tem o verbo ser, muda tudo, ou seja, essa é a verdadeira colonização, né? Essa é a verdadeira colonização, porque essa é uma colonização que a gente não consegue simplesmente se livrar com um processo de político de independência, etc. Depende de uma transformação muito mais ampla, depende de um processo muito mais radical, e que, na verdade, a gente sabe que é a, a médio, ou talvez até a longo prazo, impossível. Ou seja, a gente está dentro de uma situação que de que não há uma saída efetiva, né? Ou seja, a gente há negociações, saídas que são negociações. A gente pode ver o que que a gente vai fazer com isso, como é que a gente vai jogar com isso, né? Eu acho que a poesia e a literatura fazem isso o tempo todo. Eu acho que elas fazem. Mas a gente simplesmente não vai ter como. Ou seja, é irreal pensar que a gente vai chegar a um determinado momento e vai dizer assim: bom, a língua portuguesa não vai mais. Não vamos mais usar a língua portuguesa, vamos voltar a usar o tupi. Isso é uma saída. Sei lá, voltar aí para o Policarpo Quaresma, né? Não é essa a questão. Não, não é essa a questão. A questão é como desmontar essa gramática dentro da própria gramática, né? Ou seja, um processo muito mais usando a palavra de um ponto de vista um pouco ligeiro, mas com alguma pertinência também, a gente pode dizer que é um processo de desconstrução que a gente tem, né? Ou seja, é a gente conseguir jogar com essas estruturas de uma forma a neutralizar aquilo que elas têm de pernicioso, né? E eu acho que sim. Por isso até que eu não costumo usar esses termos, pelo menos quando estou escrevendo, não costumo usar decolonial, não costumo usar ah, nem anticolonial, eu tenho uma preferência por nem pós-colonial também, eu tenho, tenho minhas obsessões terminológicas, né? Então, uso sim bastante contracolonial, eu acho que, e contracolonial, porque eu acho que o contracolonial, né, que é uma expressão que eu acabei usando antes de ter lido até ah, o Nego Bispo, né, que é um trabalho muito importante dele, que ele usa essa expressão, mas já tinha usado em alguns textos antes, porque, a meu ver, a expressão contracolonial ela pega o nó da questão, né? Que é o nó de que nós estamos, o nó em que nós estamos enredados, que é o fato de que a palavra literária, ou a palavra filosófica, ou a palavra historiográfica, numa situação como a situação brasileira, que é uma situação criada, né, em que as nossas instituições foram criadas numa situação colonial e que a gente vai ter que lidar com isso, elas estão aí, a gente não basta simplesmente desmontar, ter uma ilusão meio futurista de que agora a gente toca fogo em tudo e começa do nada, né? Eu acho que não é assim que se faz as coisas, né? Eu acho que, pelo contrário, a gente vive, e isso acho que o modernismo nos deu uma consciência muito grande de que a gente vive numa dialética entre institucionalização e contra-institucionalização que tem que ser levada às suas últimas consequências, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que os episódios recentes da história brasileira só deixaram mais claro isso, né? Ou seja, nós podemos ter as maiores críticas possíveis. Vou dar um exemplo aqui que fica evidente para todo mundo: as maiores críticas possíveis ao funcionamento do STF. Sem o STF, nós não teríamos democracia hoje, né? Provavelmente estaria preso, não estaria falando aqui, né? Não, não estaria com acesso à internet. Então, a gente não tem como optar entre uma coisa e outra. Eu acho que a expressão contracolonial é boa porque, em alguma medida, eu gosto de pensar o contracolonial não como apenas um contra que elimina o colonial, mas que
reconhece a presença, a persistência do aspecto colonial na nossa situação presente. Né? Ou seja, o contracolonial é justamente esse movimento de que eu tenho que lidar com o fato de que a minha palavra, como professor, por exemplo, né, é sempre uma palavra que, em alguma medida, continua o trabalho da colonização. Né? Alfabetizar é colonizar, a gente não pode esquecer isso, né? Mas que, ao mesmo tempo, busca desmontar os dispositivos da colonização. Né? Eu acho que a gente não tem como optar entre uma coisa e outra. A gente vai continuar nisso o tempo todo. Né? Ou seja, ter consciência disso nos faz trabalhar de uma forma melhor esse aspecto ambivalente, dúplice, ambíguo aí, e também dilacerado em alguma medida, né, da nossa situação. Essa é a nossa situação. Não há como a gente criar uma ficção de que ela vai ser outra. Né? Ela não vai ser outra. Né? É ver como lidar de uma forma interessante com essa situação que nos está dada. Né? E é também, a meu ver, eu acho a tragédia da nossa condição intelectual. Né? Tragédia no sentido clássico também, que eu tenho que lidar com dois impulsos que são contraditórios, né? E não posso simplesmente eliminar um ou outro, né? Então, acho que isso é importante a gente ter em vista, né? Como o problema é o verbo ser, e eu não vou eliminar o verbo ser, né? Então, o que que eu faço com o verbo ser? Eu jogo com o verbo ser, to be or not to be. Né? É genial, né? Porque ele pega o cerne da questão do ser, né? Que é a questão da vida e da morte, né? A gente sabe que essa frase no Hamlet que é isso que está em questão ali. E ele faz uma torção em que isso se torna uma coisa completamente outra. Não deixou de ser o to be or not to be, mas se tornou to be or not to be. That is the question, né? Ou seja, eu acho genial. Essas coisas são geniais e inaceitáveis também. Ou seja, do ponto de vista da universidade, você conferir o devido peso a uma expressão como essa é realmente inaceitável, né? É realmente inaceitável. Ou seja, eu entendo que seja inaceitável. Eu eu não aceito, mas eu entendo que seja inaceitável. Eu entendo que seja inaceitável. Eu entendo que isso é visto como uma ameaça muito grave aos modelos de educação, de formação, de erudição, de construção das nossas bibliotecas, né? Ou seja, eu entendo que seja. Né? Acho uma pena, né? Mas entendo que seja. Infelizmente, eu acho que são coisas que ainda estão presentes hoje. Eu vejo assim, hoje ainda tem artistas, escritores que estão, por mais que eles estejam na ponta do pensamento brasileiro, né? Eles estão fora da universidade, eles não têm lugar na universidade, ainda hoje. Né? Eu já vi, assim, tem inúmeros casos, né? Então, acho que não é uma situação que tenha ficado no passado, né? É uma situação que tá no presente ainda. Quanto à questão do surrealismo, né? Só lembrar, né, que o surrealismo tem essa construção ambivalente, né? Ou seja, ele é visto em alguma medida como uma negação do real, mas a gente não pode esquecer que no próprio nome, né, o surrealismo, e não por acaso foi essa tradução que a gente vai ter no início da entrada do surrealismo no Brasil, né? O Mário de Andrade, por exemplo, vai falar sobre realismo ou em superrealismo, né? Ou seja, é isso que a gente tem. Ou seja, é também uma tentativa de aceder, de ter acesso a uma realidade mais profunda, uma realidade, ou seja, a verdadeira realidade, né? Ou seja, a realidade da fachada não é a realidade própria. E por isso também que é uma coisa muito curiosa, assim, como nos comentadores filosóficos do surrealismo, a gente começa a ter uma aproximação entre, sobretudo, o Breton, né? Eu acho que é a figura de maior destaque do movimento, mas a gente poderia ver outros também, entre eles e figuras como Descartes, né? Que vai aparecer, isso aparece em vários comentadores, ou Hegel, né? O Michel Levy, por exemplo, vai chamar a atenção que o próprio Breton diz, num determinado momento, né, que ele não teria feito nada do que ele fez sem o influxo do Hegel.
né, que o Hegel foi fundamental, né, que a Aufhebung foi fundamental para ele pensar o surrealismo. Então, pensar o surrealismo, né, esse sur do surrealismo, como sendo o próprio movimento da Aufhebung, né, ou seja, é o Aufheben, né, é o verbo que tá dado ali em alguma medida, né? Então, isso está muito presente. E eu acho que não é por acaso também que essas mesmas referências vão aparecer no Oswald, né? Ou seja, como a dialética vai ser fundamental, sobretudo no momento dos anos 40, ali, final dos anos 30, 40 e 50, quando o Oswald retoma a antropofagia em chave propriamente filosófica, né? Ou seja, não que não fosse, né? A meu ver, já era, em 28, já tinha uma questão filosófica muito importante ali, né? Já tinha leituras que estavam dadas ali, a gente não pode pensar na antropofagia sem pensar em Montaigne, né? O capítulo dos canibais é decisivo, não há como pensar, né? A antropofagia sem Montaigne, mas a gente pensar como isso vai se espessando ao longo dessas décadas posteriores aí, e é um espessamento que passa por um momento também de negação, né? Ou seja, a dialética passa, essa dialética é também a dialética da construção e reconstrução da antropofagia na trajetória do Oswald, né? A gente não pode esquecer que, sobretudo, a partir de 29 e 30, ele tem um momento de negação da antropofagia, né? E uma negação da antropofagia em nome do marxismo, ou seja, quando ele adere ao Partido Comunista, né? E ele nega a antropofagia e nega o modernismo, né? Ele nega essa trajetória dele antes, quando ele atuou, no dizer dele mesmo, como palhaço da burguesia, né? Ele nega esse momento, mas é uma negação muito curiosa, porque a gente nota que os módulos de pensamento, os movimentos, os gestos de pensamento continuam sendo antropofágicos, né? Continuam sendo do Oswald de sempre, né? E eu acho que algo que é decisivo já nesse momento é ele ter percebido que o trabalho que está no centro da própria ontologia marxista, né? Ou seja, a ontologia marxista determinada pelo trabalho, e isso a gente vai encontrar não apenas, não vai estar dado dessa forma, talvez, no Marx, né? Mas vai estar nos comentadores do Marx, como, por exemplo, Lukács, né? A gente pensar a importância que o trabalho vai ter, e infinitos outros comentadores, né? A gente sabe toda a monumental biblioteca que se formou em torno disso, né? Vão conferir ao trabalho o papel decisivo, ou seja, a hominização, o próprio processo de hominização, o processo pelo qual o ser humano se torna humano, é o processo, é através do trabalho, né? E o trabalho concebido como o enfrentamento da natureza, o domínio sobre a natureza e o enfrentamento da natureza. Ou seja, no fundo, eu me torno humano na medida em que eu consigo abolir a natureza em mim e, no limite, fora de mim também, né? Em busca de um mundo plenamente humano, né? Bom, a gente sabe hoje onde isso vai dar também, né? Ou seja, é um problemão danado isso aí, né? Ou seja, a falta de uma dimensão ecológica no próprio marxismo é um problema que hoje em dia, com que hoje a tradição marxista tem que lidar, né? E está lidando, né? Tá lidando. Mas o Oswald percebe isso muito precocemente, né? Isso é que é, ou seja, prova da genialidade dele, né? Percebe isso muito precocemente e percebe também que no lugar do trabalho, o que define para ele ah, o ser, né? A gente pode dizer, o ser do humano, né? Do animal humano, é o ócio, né? Ou seja, é o contrário do trabalho, né? A desativação do trabalho, né? Desativação do trabalho. Mas um ócio que não é simplesmente também a pura vagabundagem. Ou ele não estaria escrevendo como ele escreveu loucamente ao longo de toda a vida dele, escrevendo e reescrevendo esses livros durante décadas, né? Ou seja, é uma coisa, é um processo de trabalho muito intenso também, que é essa outra visão também de que Oswald seria um vagabundo, né? Ou seja, Oswald é o que não escrevia. Eu acho uma loucura isso, assim. O que ele deixou escrito, o que ele deixou feito, né? Não faz muito sentido essa visão, né?
A pilha está aqui, inclusive, ó. Não, eu Aqui tenho. e tem mais coisa que não está junto, quer dizer, Exatamente. Tá aqui me daria muito menos trabalho, eu poderia me dedicar muito mais ao meu ócio se eu só tivesse de fato escrito tivesse menos. escrito menos. Então, mas tem isso Não, aí. Eduardo, só me permite só uma parte. Claro. Nisso que tu está falando, nessa reflexão excelente que tu fizeste sobre o verbo, né, ser, essa leitura que tu oferece, ela certamente vai oferecer para o- todos que estão te ouvindo a possibilidade de reler o Oswald, né? Por exemplo, pega um poema lido como uma mera piadinha do Uhum, Oswald, ó, erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Quer dizer, é, tudo isso que tu falaste está uhum, condensado nesse poema, né? uhum. É toda uma outra história do Brasil, ou seja, no fundo ele está numa piada, né, num poema piada, ele pega e consegue dizer assim, olha, toda a história do Brasil teria sido diferente. Exato. O que nós somos, nós teríamos sido diferentes. Né? Bastasse ter não ser uma manhã de chuva, mas um dia de sol. Né? É incrível isso, né? Não Na é. verdade, na verdade, se a gente pensar, isso historicamente é preciso, né? Ou seja, a gente pensar como tem uma recorrência de relatos, né? Desses portugueses que, ao chegarem ao Brasil, se indianizaram, né? Ou seja, Uhum. se tornaram indígenas, né? Eles pegaram Sim, história saltando das caravelas e diziam assim, aqui eu não fico mais, eu quero essa vida aqui, cheguei no paraíso exato. e, e a história é a história da destruição do paraíso, né? Ou seja, a história das Américas é a história da destruição dos paraísos. A gente tem uma situação em que tinha uma vida social, uma vida política, uma vida cultural que não tinha o peso todo da vida europeia, né? E Uhum. que foi sendo europeizada, ocidentalizada à força de uma forma muito brutal, né? Muito Claro. brutal. E aí, por isso também que eu disse, né, eu gosto de usar a expressão contracolonial pelo que ela tem de ambivalente, pela possibilidade de pensar o colonial e o contra numa só expressão, assim como eu gosto também de pensar que a nossa situação, né, não é. ah, tem muita gente que vai dizer o Brasil, vai falar do Brasil como parte do Ocidente, o que, a meu ver, é um delírio que nenhum ocidental para valer leva a sério, né? Ou seja, Uhum. aquela Sim, coisa, a Austrália é mais ocidental que o Brasil, né? Ou seja, para um americano, para um europeu, etc. Eu não vejo nenhum ganho em ficar disputando isso, dizer assim, não, nós somos parte do Ocidente, sim, porque realmente não somos, né? Eu acho que é outra história, né? Eu gosto de falar se tem um adjetivo que eu uso muito é pós-ocidental, né? Eu acho que é isso, pós-ocidental, nós somos parte de um lugar do planeta que num determinado momento foi anexado pelo Ocidente, foi feito um experimento político cultural, social, econômico brutal com a gente, né? Ou seja, com os povos que estavam aqui, com os povos que foram trazidos para cá. Né? Isso foi feito e até porque a gente não pode esquecer que quem vem para cá, a não ser quem vem em posição de mando, era gente ferrada também da Europa, né? claro. E gente mais ferrada ainda da Europa, da África, né? Ou seja, pensar a violência máxima que foi o processo de escravização de povos africanos para trazer para o Brasil, né? Nós somos frutos dessa experiência. Essa experiência aconteceu durante o tempo, ou seja, a experiência Ocidente se deu no Brasil e nas Américas durante um bom tempo, mas chega um momento que ela para de se dar, né? Ela passa a existir como uma experiência residual. Ela está aí e que a gente tem que lidar com isso. Tem que, assim como a gente faz o processo contra-colonial, a gente faz o processo pós-ocidental também. Assim, o que que eu vou ser depois do Ocidente? O que que eu posso ser? O que que eu posso fazer depois do Ocidente? Né? Eu acho que é dentro desse âmbito que a gente se coloca, né? E aí eu acho que vai ter um papel fundamental, né? Só para retomar aqui as questões
do Ademir, né, que pensar como, sim, a antropofagia é uma antropologia, né? Isso o Viveiros diz claramente, né, que ela é uma contra-antropologia também, como ele fala, né? É uma contra-antropologia, porque contra-antropologia por quê? Porque a antropologia também esteve durante muito tempo envolvida no processo de colonização, né? Ela é uma ciência originalmente colonial também, né? Então, pensar uma contra-antropologia é pensar também uma antropologia que quebre, né, que rompa com os processos coloniais da antropologia, né? E nisso vai ter um papel decisivo a quebra dos dualismos, ou seja, a gente pensar como até em algum momento da obra do Claude Lévi-Strauss, que tem um papel decisivo para a configuração da antropologia, tinha um ponto ali que não se questionava, que é assim, saber a diferença entre natureza e cultura, ou seja, a gente tem que pensar a partir disso, e a partir de um determinado momento a gente nota que não é bem assim, né? Ou seja, o próprio Lévi-Strauss, né, que não por acaso o próprio Eduardo Viveiros de Castro tem um texto que eu acho maravilhoso, que eu acho que não está reunido nos livros dele, até não sei por quê, um texto que sai em revista, que ele vai falar do Lévi-Strauss pós-estruturalista, né? Ou seja, aparece um pouco no Metafísicos Canibais é incorporado esse texto, né, mas ele não publica como tal. Ou seja, ele nota que tem sobretudo em algumas partes das mitológicas, né, ou seja, esse esquema de separação entre natureza e cultura vem abaixo, né, ele é desmontado pelo próprio pai do estruturalismo, né, ou seja, tem uma superação do estruturalismo pelo próprio pai do estruturalismo, né. E eu acho que isso é decisivo, assim, porque realmente a separação entre natureza e cultura, que foi fundamental para a gente chegar até esse momento e dizer assim, olha, a gente compreende o mundo, a gente consegue desenhar o mundo de alguma forma, essa separação que foi fundamental do ponto de vista do conhecimento, se revelou hoje falsa do ponto de vista do conhecimento e muito deletéria do ponto de vista político, né? Muito deletério do ponto de vista político, né? Quando a gente separa isso, porque no fundo, uma extensão para os domínios mais amplo, né, da vida geral, né, de processos que a gente, do ponto de vista humano, a gente já conseguiu nomear de uma forma muito nítida, né? A gente sabe, a não ser que a gente seja lunático, né? Onde está o racismo, onde está o sexismo, onde está a coisa, mas quando a gente lida com as outras espécies, quando a gente lida com os outros reinos da natureza, né? A gente se coloca ainda numa posição supremacista, né? Ou seja, é uma posição supremacista. Com relação ao que a gente chama de natureza. E friso o que a gente chama de natureza, porque esse chamar de natureza é, no fundo, se colocar fora dela, né? Ou seja, o ser humano se vê, né, naturalmente, né, como aquele que se colocou fora da natureza, acima da natureza, né? E isso é brutal, né? Isso, as consequências a gente vê o tempo todo. Quando, por exemplo, outro dia, algumas semanas, tive que ficar segurando as janelas aqui de casa para que elas não voassem com a velocidade do vento que nunca tinha sido vista antes em São Paulo, né? Porque simplesmente a gente tocou fogo no planeta, né? Porque o planeta é coisa a se consumir, o planeta é combustível, né? Ou seja, só que o planeta não é combustível, é a nossa própria casa e a gente está tocando fogo na casa. Não é muito inteligente, né? Ou seja, eu acho que a conquista, a gente voltar a ser minimamente inteligente, como a gente talvez tenha sido há um tempo atrás, é no fundo também o chamado que o Oswald de Andrade faz para a gente, né? Até porque o chamado do Oswald de Andrade, me permite entrar assim, o chamado do Oswald de Andrade, ele não é regressista. Não? As pessoas, a primeira leitura é de que o Oswald é regressista. O Oswald não é ludita e muito menos regressista, Pelo né? contrário, o Ele papel da fala de uma técnica superação, é o é, bárbaro tecnizado, é, né? Que é completamente diferente, é uma visão outra da nossa relação com a natureza. Porque aí, respondendo a pergunta que o Agemir tinha me apresentado, um pouco né, a relação não só da literatura com a filosofia, mas da literatura
da filosofia com outros campos de saber, né? Sim, o Oswald busca oferecer uma resposta para um problema maior, né? Quando ele vai falar do ócio, não é um. O Oswald não pede, não, aliás, o Oswald não. O Oswald exige leituras complexas, ele não aceita leituras simples, né? Leituras diretas. Uh, Quando ele está falando do ócio e ele está falando do bárbaro tecnizado, ele está dizendo de uma outra maneira de nos relacionarmos com a natureza, com o meio. Tá? Por isso o poema Erro de Português, né, que eu mencionei. E essa é a questão mais atual possível. Né? Porque com relação aos filósofos com o qual o Oswald é muito preocupado com a questão da técnica. Se pegar os textos dele, eles são cravejados de reflexões sobre a técnica, né? O Oswald faz um exercício que foi descrito pelo Deleuze de uma maneira interessante, né? Até a imagem é um pouco grosseira. Ele diz que quando ele lê um filósofo, é como se ele se apoderasse do filósofo, o agarrasse por trás e tirasse do seu ventre um filho que o filósofo não reconheceria. Tá? E é isso, né, é esse exercício de uma releitura dessa voltagem, digamos assim, dessa ambição, que nós vamos ver hoje mais comumente, um pouco mais comumente, não só as leituras que o Deleuze faz, dos filósofos com os quais ele lida, e a leitura do Spinoza que ele oferece é muito exemplar nesse sentido, né? Mas assim buscando brechas nos autores que são do cânone. Eu acho muito interessante a leitura que a Susan Buck-Moss faz do Hegel, quando ela, né, no Hegel e o Haiti, né, mostrar digamos assim, um ponto fundamental, né, para entender a dialética do senhor do escravo no Hegel, e que está um pouco subentendido que ela não é lembrada, né, Sim. pela tradição. Então, Porque existem porque outros. a história universal é a história europeia, né? Exato, exato, exato. Ou mesmo dentro da história europeia, né? Quer dizer, transformam o Wittgenstein, que é um cara do Império Austro-Húngaro, ligado a movimentos culturais, ligado à poesia, ligado a várias outras questões, como se fosse um filósofo da linguagem, né? Sim. É muito mais que isso. Excelente. Muito obrigado novamente. Essa Tu estás discussão. encerrando, Marcos, se tu estás encerrando, eu quero pedir a licença para dar um serviço. Não, mas é evidente. Eu acho que Fique à vontade. não tinha questões ainda aqui. Acho que não sei se escrevi alguma coisa no chat. Não, foi só do Iago, professor Ah, tá. Eduardo. Não, achei que tinha entrado Tá. uma coisa ali que apareceu. Eu coloquei as referências ali Tá. para quem eventualmente não conhecesse o Sousandra e também o livro Beleza. do Negro Perfeito, Marcos. Bispo. Tá? Pode Obrigado. falar, Eda, por favor. Serviço. Atentos todos, porque em dezembro Eduardo Sterzi estará em Porto Alegre para a curta temporada. Não, brincadeiras à parte, mas em dezembro o Eduardo vai lançar 2 livros em Porto Alegre, Brasil Sintoma e Juventude Eterna, a poesia do mito e o mito da poesia. E o mito do poeta. E o mito do poeta, perdão. Não, eu anotei certo e li errado. O que prova que está quase na hora de eu me aposentar. Então, 2 livros, 2 ensaios vão ser lançados pelo Eduardo, provavelmente dia 13 de dezembro na livraria Baleia. Então, estejam todos avisados para poder esticar a prosa com o Eduardo e ler os novos ensaios. E eu gostaria também, desculpa, eu sei que eu estou beirando o abuso, mas eu gostaria de fazer uma referência a um personagem ainda na ativa, já aposentado da universidade, um cara que foi muito importante, sempre foi muito importante para mim, meu amigo há mais de 20 anos, acabou de lançar um ensaio que é uma leitura muito original do Oswald de Andrade, é o meu querido amigo Gilberto Felisberto Vasconcelos.
um dos mais oswaldianos de todos nós, ou, acima de tudo, glauberiano, Alberiano. né? E o Gilberto Felisberto Vasconcelos lançou um livro que é uma leitura muito voltada para a questão da natureza no Oswald de Andrade, uma leitura energética do Oswald, como ele chama, chama-se Sol Oswald. Eu tinha que fazer essa menção ao Gilberto, porque ele é um personagem que está sempre no meio das nossas reflexões. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado pela divulgação, Éder, é muito importante, que realmente a nossa conversa aqui daria para estender por horas. Pois é, apareçam lá no lançamento, que depois a gente vai para um bar. Isso, daí continua a prosa. Ou o Agemir, que é um personagem já incorporado à nossa Pleiade oswaldiana, pode se preparar para receber o Eduardo. Vai estar aí pelos dias 10, 12, 11 de dezembro, finalzinho do ano. Quer dizer, os maristas podem se preparar e receber o Oswald. O Oswald não, recebeu o Eduardo, que inclusive é uma volta à casa, que eu e o Eduardo, inclusive, estudamos na PUC. Eu fiz mestrado em História e o Eduardo fez mestrado em Teoria da Literatura. Devemos fazer uma dupla aqui, Marcos, vamos articular isso no evento. Claro. Então, está bem, né? Hoje foi a última palestra, né, do último dia aí do nosso primeiro Fórum de Métodos em Filosofia Brasileira. Nosso plano, né, professor, é fazermos mais edições, né, quantas forem possíveis, né? E então é isso. Agradecemos novamente, né, ao professor Eduardo, ao professor Éder, a todos aqueles que acompanharam aqui pelo Zoom e também a todos que nos acompanharam e hão de acompanhar depois, assistir depois no YouTube, que vai ficar gravado lá, tá bem? Um grande abraço a todos e em breve nos reencontraremos, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu.